Um dia muito lindo, né? É Sim. aniversário do nascimento de Nossa Senhora. Isso mesmo. Gente, ela é uma pessoa igual a nós, assim, tipo, na natureza humana, Sim. né? Foi só escolhida por um dom maravilhoso, né? Um presente, uma graça de Deus, como diz aí. E para aproveitar tudo isso, também a gente vai falar um pouquinho desse mês de setembro, que a gente vai viver aí, o mês da palavra, né? Que a gente precisa muito viver a palavra de Deus. Com viver certeza. a palavra de Deus. Fernanda, eu tenho até um testemunho, assim, tipo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, sempre gostei muito de rezar terço, sabe? De cantar os cânticos, principalmente de Maria. Amava cantar canto de Nossa Senhora. Quando era criança, adorava desenhar assim no chão, morava no sítio, a gente desenhava assim no chão, eu só vivia desenhando igreja e colocando Nossa Senhora no altar e enchendo de flor em volta. Olha aí. Amava. Quando a santinha passava lá pela água, né, que passava nas casas, quem arrumava o altar em casa era eu, pequenininha de tudo. Ia na beira do rio para catar aquelas flores que tinha, né, que naquele tempo não tinha esse negócio de comprar flor. Sim, não. Era lá, a gente era pegando lá mesmo. Aí catava lá na beira do rio aquelas flores lá no meio do mato e fazia o altar para ter o terço à noite em casa. Eu tenho uma lembrança muito linda de tudo isso com Nossa Senhora, né? E eu falo sempre, foi ela que me levou a conhecer verdadeiramente o seu filho Jesus, porque até então era só ela que fazia parte da minha vida. E aí eu vivi um tempo nessa fé, assim, né? Com Nossa Senhora, vivendo assim. A palavra de Deus eu não tinha aquele costume, aquele hábito de ler a palavra de Deus. Mas de repente foi acontecendo. E aí eu fui descobrindo o grande valor da palavra de Deus. Sim. E aí a gente precisa passar essa experiência para aqueles que ainda também vivem desse jeito. Não tem ainda aquele gosto, aquele costume, aquele hábito de ler a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é diferenciada em tudo. A palavra humana, ela nunca consegue atingir profundamente como a palavra de Deus nos momentos da nossa vida. Tem momento que não tem palavras, principalmente tipo na hora de uma perda, né? De um sofrimento, né? Principalmente na morte, né? É um momento que não existe palavra humana que acalenta a gente nesse momento. Só a palavra de Deus, porque ela é cheia de muitas promessas, muitas coisas lindas para a nossa vida. E o que eu amo na palavra de Deus, assim, meditar, as promessas de Jesus ali, de Deus nesta palavra. E aí, quando você começa a viver isso como algo presente na tua vida, você começa a descobrir uma força muito grande na palavra de Deus, no qual você, nos momentos das tuas aflições, e seja bom, seja momento de alegria também, a palavra de Deus, ela tem sempre algo para nos colocar, nos dando assim muita direção e conseguindo realmente colocar em nós esse acalento. Com certeza. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus, né? Nós sabemos que a palavra, ela não é, até fala, a palavra não é morta, ela não é muda, ela é viva. Porque esta palavra de Deus é a própria vida de Jesus, é os próprios ensinamentos de Jesus, é tudo aquilo que um filho e uma filha de Deus precisa no seu dia a dia. E por nós não conhecer de repente a palavra, a gente vive como assim, vazio. Então a gente vive meio assim, despreparado. É necessário a gente buscar a ler a palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus. E às vezes as pessoas dizem muito assim, mas é muito difícil, não consigo entender, não sei interpretar, não sei, né? Então fica às vezes, e a gente não tira a razão, porque realmente, mas tem algo que também é muito simples na palavra. Até coloquei hoje, quando eu proclamei o evangelho de hoje,
A palavra de Deus, ela tem que ser vivida como algo assim, realmente acontecendo ali, sabe? Você tem que viver isso na palavra, você tem que viver esse personagem buscando na palavra. Então você começa a entrar nessa palavra e essa palavra começa a entrar em você. Com certeza, e você começa a fazer parte, fazer parte. Aí você começa a descobrir o poder e a força da palavra de Deus na nossa vida. É muito necessário, Fernanda. Não dá para a gente viver nesse mundo sem ter esse alicerce, sem ter essa força que é a palavra de Deus. Ela nos sustenta. Ela nos sustenta. Diariamente. E ela dá direção para a nossa vida. Muitas vezes a gente fica perdido, confuso com as situações, com algo na nossa vida, mas a palavra de Deus, ela sempre vem trazer uma luz, ela vem trazer uma direção, ela vem trazer um sinal para você poder saber por onde, como viver esse momento, fazer acontecer na sua vida. É até difícil de explicar tudo isso. Quando a gente começa a buscar a palavra de Deus e viver ela, você começa, cada dia você descobre mais. Eu acho que é uma vivência até muitas vezes individual de cada pessoa, né, ministra Neide? A pessoa vai sentir diferente de outro, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas que nem a ministra Neide, a gente conhece, já sabe, né? Mas de repente eu não vou sentir da mesma forma que a ministra Neide, de repente eu posso achar que eu tô errada. E, nossa, o que está acontecendo comigo que eu não consigo entender desta maneira? Mas, gente, nós somos seres humanos diferentes. Então, muitas vezes nós vamos também sentir de algo diferente, né, ministra Neide? Sim, cada um descobre o seu jeito de viver a intimidade com a palavra de Deus. E é o importante que você comece a viver essa intimidade com a palavra de Deus. Lembro muito do Padre Almeida, que ele dizia assim pra gente: comece a ler o Novo Testamento, comece a ler os Evangelhos. Sim. Vai lá para as cartas, tudo. Depois você vai começar lá no início, porque de repente se você vai no início e nunca leu, você vai ficar meio perdido. Já vai se assustar, né? Porque são coisas que já se passaram assim, e às vezes você não vai entender. Mas o Novo Testamento e os Evangelhos são coisas atual para a nossa vida, aonde o Senhor ensina através de parábolas. Ele ensina ali você a descobrir como viver a tua vida melhor, como fazer a tua vida ser assim uma vida vivida na fé, na força. Então a palavra de Deus, ela tem que estar inserida na nossa vida. Olha, um ser humano, um filho de Deus, uma filha de Deus, que não tem essa intimidade com a palavra de Deus, que não busca, que não lê, falta alguma coisa, Sim, viu, Fernanda? Com certeza. Falta essa essência que nós temos, porque a palavra de Deus é tudo aquilo que já aconteceu e está acontecendo e vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela nunca como que fala assim, passado. Ela nunca vai se esgotar. Sempre presente. Ela é sempre viva no momento da sua vida. Não, Deus é sábio, Ele sabe de que forma. Ele não deixou nós fora da realidade. Com certeza não. Não, né, Fernanda? É por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser vivida. Então, olha, mesmo que você tenha dificuldade, pede o Espírito Santo e comece lá a ler os Evangelhos. Vai meditando como que Deus ensinava aquele povo. Como que, através de parábola, como que Deus se manifestava e mostrava o poder dele através de momentos como ele fez lá a multiplicação dos pães, como que ele tem tanto poder para mudar as situações, para mudar as coisas. E às vezes a gente nunca sabe disso quando você não lê a palavra, não ouve a palavra, às vezes nem vem à missa. Uma pessoa realmente muito fora de todo esse contexto da vida de Jesus, assim, somente às vezes escuta escuta outro, sabe que Deus existe, mas não tem aquela intimidade. Gente, nós precisamos ter intimidade. Sim. A intimidade com Deus nos leva a umas descobertas tão maravilhosas que as coisas vêm, as dificuldades vêm e você tá assim forte.
você está preparado. Até teve um padre que uma vez ensinou, e eu acolhi isso com muito amor. Ele disse assim que quando você não pode, às vezes, estar na presença do Jesus sacramentado, vir adorar Jesus eucarístico, você adora a palavra. Você tem a palavra, você pode ajoelhar ali, colocar a palavra ali diante de você, e você pode adorar aquela palavra, porque é a presença viva do Senhor ali também. Olha só. Né? Não é o corpo ali, o sangue, como nós temos, né? Ali aquela graça da transformação que Jesus mesmo que fez e deixou para nós. Mas você está diante de algo vivo do Senhor, algo que vai te ajudar. Eu encontrei uma pessoa esses dias que ela está passando pelo que eu já passei, estou passando, né? Que é a viuvez, né? Ficar viúva. E ela me perguntava, como que você supera? Como que você consegue? Eu falo, filha, só na minha busca em Deus. É na palavra, é na oração, é na Eucaristia, porque é muito longe da verdade do mundo. Você não tem como se completar nas coisas do mundo. O mundo deixa tudo vago. Você pergunta, você não tem resposta. Você busca, você não acha. E na palavra de Deus ela vem. Está ali. Ela vem. Ela vem e te traz essa resposta, ela te traz esse preenchimento, ela te conforta. Você sabe que é algo deixado por Deus e que Deus está no controle disso tudo. Você não perdeu para sempre uma coisa assim, você ficou nesse vazio imenso, abandonado. O próprio Salmo diz que Deus é pelas viúvas e pelos órfãos. Sim. Então, gente, Deus tem uma resposta na sua palavra. Por isso que nós precisamos buscar essa intimidade na palavra de Deus. Com certeza. E ministra Neide, nos últimos programas nós falamos muito sobre a questão das crianças. Nós precisamos muito, gente, colocar a Bíblia, colocar a palavra de Deus também para as nossas crianças, não é mesmo, ministra Neide? Com certeza, Fernanda, porque olha, não dá para se viver no mundo sem ter esse aprendizado, essa intimidade, mais uma vez, com Deus, com a palavra de Deus. Não dá. É muito vazio, é muito perigoso, é muito fútil viver somente das coisas do mundo. Nós não somos daqui, por isso que nós precisamos ter essa intimidade. É algo que é necessário na nossa vida. Então, esse mês, por ser assim o mês que a gente vive aí mais profundamente, falando, buscando a palavra de Deus, comece. Você que nunca leu, comece. Mesmo que você tenha idade, não importa, você pega teu óculos, vai lá, pega a palavra de Deus, vai meditar um pouquinho, você vai se preencher. E não pergunta por quê, porque ela tem essa função. Sim. Ela tem essa força de preencher, porque nós não somos feitos só de carne e osso, nós somos espírito, e a palavra de Deus, ela enche o espírito estando cheio, a nossa carne, o nosso corpo se torna forte. Com certeza. Se torna realizado. Então, meu Deus, é hora. E se você nunca fez isso, faça, não perca mais tempo, não deixe para depois. Comece a viver e você vai sentir gosto. Reza antes, pede a Nossa Senhora, pede o Espírito Santo e comece a viver a intimidade com a palavra de Deus. Dê esse passo um de cada vez, né, ministra de cada Neide? vez. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer da forma que Ele quer na tua vida. Não se preocupa com isso. Só medita pouquinho para você não ficar perdido de repente. Lê lá um versículo que te chama a atenção, né? Olha, eu vou falar bem rapidinho que já chegou no final, mas tudo vem para uma promessa. Quando você fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e o resto virá por acréscimo. Sim. O que Jesus está fazendo aí? Ele está prometendo algo para nós. Se você buscar primeiro o reino de Deus, você vai ter isso. Vai vir por acréscimo as outras coisas, porque uma coisa puxa a outra. E se você está em primeiro lugar com Deus, o resto virá acontecendo. Com certeza. E você vai viver melhor, você vai viver bem. Então comece. As promessas são muito lindas e nós não estamos sozinhos. Isso tudo faz a gente viver melhor. Você quer viver melhor? Você quer ter força? Você quer ter condições de resolver as tuas situações, a tua família, os teus problemas? É na palavra de Deus.
Fernanda? Amém. Eu quero amém. que as pessoas creiam nisso profundamente. É o próprio Deus falando, não sou eu, é a palavra que vem falar. Não viva mais nesse vazio, nessa escuridão, nessa solidão. Vive na presença de Deus pela sua palavra. É Ele falando com a gente continuamente. Sempre, sempre.